dia em que a fé enfrentou o poder e mudou a Europa para sempre era apenas mais um dia frio no outono europeu. 31 de outubro de 1517. Para a maioria das pessoas, aquela data não carregava nada de extraordinário. Comerciantes abriam suas lojas, camponeses seguiam suas rotinas, padres celebravam missas em latim que poucos compreendiam. O mundo parecia seguir seu curso normal, mas naquele dia, algo invisível começou a se mover. Não foi uma guerra, não foi um decreto imperial, não foi um exército atravessando fronteiras. Foi um gesto simples, silencioso, quase banal. Um homem caminhou até uma porta de igreja e afixou um texto. Nenhuma espada, nenhuma ameaça, nenhum grito. Apenas palavras, palavras escritas com tinta, mas carregadas de uma força que poucos perceberam naquele momento. O que ninguém imaginava é que aquelas palavras abalariam reis, desestabilizariam impérios, dividiriam a igreja e mudariam para sempre a maneira como milhões de pessoas entenderiam Deus, fé, poder e liberdade. Este não é apenas o relato de um evento histórico, é a história de quando a fé deixou de se curvar ao poder e, ao fazer isso, mudou a Europa para sempre. O mundo antes da ruptura, uma Europa em silêncio. Para entender a força daquele dia, precisamos voltar alguns passos no tempo. Não dá para compreender uma ruptura sem entender a pressão que existia antes dela. A Europa do início do século XVI não era uma nação unificada. Não existiam países como conhecemos hoje. O continente era um mosaico fragmentado de reinos, principados, ducados e territórios governados por nobres, todos submetidos, direta ou indiretamente, a um sistema maior de poder. Esse sistema tinha dois pilares principais: o trono e o altar. O poder político e o poder religioso não apenas conviviam, eles se alimentavam um do outro. Reis precisavam da legitimação espiritual. A igreja precisava da proteção política. Um sustentava o outro. Questionar um significava automaticamente confrontar o outro. E quase ninguém ousava fazer isso. Quem controlava a verdade naquele tempo? A fé não era algo pessoal. Não era uma experiência íntima, era uma instituição. A interpretação das Escrituras estava nas mãos de poucos. A Bíblia não era lida pelo povo. As missas eram celebradas em latim, uma língua inacessível à maioria. O fiel comum não perguntava, não questionava, não interpretava. Ele apenas aceitava. A salvação era apresentada como algo distante, incerto e muitas vezes condicionado a práticas, rituais e pagamentos. O medo era um instrumento poderoso. Medo da morte, medo do inferno, medo da condenação eterna. E onde existe medo, existe controle. O cenário que preparou a explosão. Mas o mundo não estava completamente imóvel. Algo começava a se mover por baixo da superfície. A Europa vivia um período de transição. O sistema feudal começava a mostrar sinais de desgaste. As cidades cresciam. O comércio se expandia. Uma nova classe social surgia, mais crítica, mais questionadora. O pensamento também mudava. O Renascimento colocava o ser humano novamente no centro da reflexão. A razão passava a dialogar com a fé. A ideia de que era possível pensar, questionar e analisar ganhava espaço. E talvez o mais importante de tudo, a imprensa havia sido inventada. O conhecimento, que antes caminhava lentamente, agora podia se multiplicar. Ideias não morriam mais com seus autores. Elas podiam ser copiadas, distribuídas, debatidas. O mundo estava pronto para ouvir algo novo, mesmo sem saber disso. Um homem com mais perguntas do que respostas. É nesse cenário que surge um personagem improvável. Não um rei, não um general, não um papa, mas um monge, um professor, um homem atormentado por suas próprias perguntas. Ele não começou como um revolucionário.
Não sonhava em dividir a igreja. Não planejava derrubar estruturas. O que ele carregava dentro de si era algo muito mais simples e muito mais perigoso. Uma consciência inquieta. Ele buscava respostas que não encontrava. Quanto mais se esforçava para agradar a Deus, mais se sentia distante. Quanto mais obedecia às regras, mais culpado se tornava. A fé que deveria trazer paz produzia angústia. A religião que prometia salvação gerava medo. E essa tensão interna se tornaria o combustível de algo que ele jamais imaginou controlar. Quando a fé começa a entrar em conflito com o sistema, o problema não surge de uma vez. Ele cresce aos poucos, começa com dúvidas silenciosas, passa por estudos intensos, evolui para questionamentos desconfortáveis, até que um dia aquilo que era interno se torna público. O gesto na porta não foi um ataque, foi um convite ao debate. Mas o sistema não estava preparado para dialogar. Quando a fé se recusa a obedecer cegamente, ela se torna perigosa. Quando a consciência passa a falar mais alto que a autoridade, o conflito é inevitável. E naquele momento, ainda sem saber, aquele homem havia cruzado um limite invisível. As palavras foram fixadas. A tinta secou. O gesto foi feito. E a partir daquele instante, nada mais poderia voltar a ser como antes. O que parecia apenas um questionamento teológico logo se transformaria em um terremoto político, religioso e social. O que começou como uma discussão acadêmica se tornaria uma das maiores rupturas da história do Ocidente. Mas isso ainda estava só começando. O dia 31 de outubro de 1517 não foi o início da mudança. Foi apenas o momento em que o mundo percebeu que algo havia escapado do controle. Na próxima parte, vamos entrar no coração do conflito. Vamos entender por que o poder reagiu com tanta força. Quem se sentiu ameaçado e, como uma simples ideia, começou a se espalhar como fogo em palha seca pela Europa. Porque quando a fé deixa de obedecer ao poder, o poder nunca responde em silêncio. Durante séculos, a igreja havia lidado com críticas. Algumas surgiam aqui e ali, vindas de vozes isoladas, rapidamente silenciadas pelo peso da autoridade. Outras morriam com seus autores, sem deixar rastros. O sistema estava acostumado a sobreviver a questionamentos, mas dessa vez havia algo diferente. As palavras que haviam sido afixadas naquela porta não ficaram presas à madeira. Elas começaram a circular. Foram copiadas, impressas, traduzidas, comentadas. Em pouco tempo não estavam apenas em universidades ou mosteiros, mas nas mãos de pessoas comuns. A pergunta já não era mais o que aquele monge queria dizer. A pergunta agora era: quantas pessoas estavam começando a concordar com ele? E quando ideias ganham o povo, o poder treme. A imprensa. O inimigo que o poder não viu chegar. Até pouco tempo antes, qualquer tentativa de reforma morria por um motivo simples: a lentidão da comunicação. Ideias viajavam devagar. Dependiam de cartas, de cópias manuais, de encontros restritos. Agora, não mais. A imprensa transformou palavras em armas silenciosas. Um texto podia atravessar cidades, principados e fronteiras em questão de semanas. Aquilo que antes levaria décadas para se espalhar, agora ganhava velocidade assustadora. E o poder não sabia como conter isso. Queimar livros não resolvia. Prender autores não interrompia a circulação. A ideia já havia sido libertada. A reação da igreja, entre o desprezo e a ameaça. No início, a reação foi de desprezo. Muitos acreditaram que aquilo era apenas mais uma discussão acadêmica. Um professor exagerado, um monge inquieto, alguém que logo seria corrigido e esquecido. Mas conforme a repercussão crescia, o tom mudou. O que estava em jogo não era apenas teologia, era autoridade, era controle, era poder financeiro, era a própria estrutura que sustentava a relação entre igreja e Estado.
Questionar práticas religiosas significava questionar receitas. Questionar a autoridade espiritual significava enfraquecer reis e príncipes aliados. Questionar a interpretação oficial da fé significava abrir espaço para algo que o sistema mais temia: consciência individual. E isso era inadmissível. Quando a fé se torna um caso político, a partir daquele momento, o debate deixa de ser apenas religioso. Ele entra no campo político. Príncipes começam a observar com atenção. Alguns se incomodam, outros enxergam oportunidade. Pela primeira vez em muito tempo, surge a possibilidade de enfraquecer o poder central da Igreja, de negociar autonomia, de governar territórios sem interferência direta de Roma. A fé, que deveria ser assunto da alma, passa a ser assunto de Estado. Isso torna tudo ainda mais perigoso. O homem no centro da tempestade. Enquanto o mundo se agitava ao redor, aquele homem não parecia ter total consciência do tamanho do que havia provocado. Ele não liderava multidões, não organizava exércitos, continuava ensinando, escrevendo, debatendo, mas agora cada palavra era observada, cada frase analisada, cada silêncio interpretado. Ele se tornara uma figura incômoda, difícil de atacar sem provocar reação, difícil de ignorar sem perder autoridade. E quanto mais tentavam enquadrá-lo, mais claro ficava que o problema não era apenas ele. O problema era o que ele representava. A tensão cresce, obediência ou consciência. Chega um momento em que o conflito se torna inevitável. O sistema exige retratação. A autoridade exige submissão. A igreja espera que tudo volte ao lugar. Mas há algo que já não pode ser desfeito. Quando alguém descobre que pode pensar, não volta atrás. Quando a fé deixa de ser medo e passa a ser convicção, não se cala com ameaças. A pergunta deixa de ser quem está certo. Passa a ser quem tem o direito de decidir. E essa pergunta muda tudo. O custo de desafiar o poder. Desafiar a igreja naquele tempo não era apenas perder um cargo. Não era apenas ser excluído de uma instituição. Era perder proteção, amigos, aliados. Era viver sob constante risco. A história recente mostrava o preço disso. Outros já haviam tentado. Muitos haviam sido silenciados de forma brutal. O sistema não costumava perdoar. E agora, diante da pressão crescente, uma decisão precisava ser tomada: recuar ou seguir adiante. O conflito chega a um ponto sem retorno quando as autoridades decidem agir de forma oficial. Não se trata mais de advertências informais. Agora é um processo, um julgamento, um chamado para responder por suas ideias. O que estava em jogo não era apenas uma tese, era a definição de quem manda. Era a pergunta fundamental. A fé pertence à instituição ou à consciência? E naquele momento, o mundo segura a respiração. A Europa estava dividida, a igreja estava em alerta, o poder estava ameaçado, e um homem, sozinho diante de autoridades muito maiores do que ele, precisava decidir se sua fé era apenas discurso ou convicção capaz de enfrentar tudo. Na próxima parte, vamos acompanhar o momento do confronto direto, a reação dos poderosos e o instante em que a história poderia ter tomado um rumo completamente diferente. Porque quando a consciência é colocada diante do poder, sempre há um preço a ser pago. Quando a palavra é chamada a se defender, chega um momento em que o debate deixa de ser indireto. As cartas, os rumores, as advertências veladas dão lugar a convocações formais. O poder não fala mais pelas sombras. Ele chama, exige, impõe. O que antes era um professor discutindo ideias, agora se torna um homem convocado a responder por elas diante das maiores autoridades de seu tempo. Não é um convite, é uma ordem. E naquele contexto, recusar-se a comparecer significava assumir culpa.
Comparecer, por outro lado, significava caminhar diretamente para o risco. A tensão já não é apenas teórica, ela se torna pessoal e potencialmente fatal. O peso da história recente. Ninguém entra nesse tipo de confronto de forma ingênua. A memória coletiva ainda guarda exemplos claros do que acontece quando alguém desafia a estrutura dominante. Outros já haviam tentado. Muitos não sobreviveram para contar. O sistema tinha um método bem definido. Primeiro desacreditar, depois isolar e, por fim, silenciar. O roteiro era conhecido. O final, quase sempre, o mesmo. E ainda assim, o confronto acontece. Não por desejo de martírio, não por heroísmo romântico, mas porque, a partir de certo ponto, recuar significaria negar aquilo que se passou a crer como verdade. A diferença entre desobediência e consciência. O que estava sendo exigido parecia simples, uma retratação. Bastaria dizer que havia exagerado, que se deixara levar, que aceitava a autoridade superior como instância final. Mas, para quem acompanha essa história com atenção, fica claro que não se tratava de orgulho. Era algo mais profundo. Existe uma diferença essencial entre desobedecer por rebeldia e resistir por consciência. A primeira nasce do ego. A segunda nasce da convicção. E convicções verdadeiras não se dobram facilmente. O momento do confronto. Quando o confronto finalmente acontece, o cenário é carregado de simbolismo. Não se trata apenas de uma pessoa diante de autoridades. É uma ideia diante de um sistema inteiro. Uma leitura da fé diante de séculos de tradição institucionalizada. O ambiente não favorece a ousadia. Tudo ali comunica poder, hierarquia, peso histórico. Cada olhar lembra ao acusado quem manda. Cada palavra carrega ameaça implícita. Ainda assim, algo surpreendente acontece. Em vez de recuar, a fala ganha firmeza. Não agressiva, não desrespeitosa, mas clara, direta, inequívoca. Não se nega a autoridade, mas se afirma algo ainda maior: a primazia da consciência diante da verdade. Quando o sistema perde o controle da narrativa, o poder sempre se sustenta sobre narrativas bem controladas. Quem define o que é verdade, controla o que as pessoas acreditam. Mas naquele momento, essa narrativa começa a escapar. O que deveria ser um julgamento se transforma em palco. O que deveria encerrar o debate, o amplia. O que deveria intimidar, desperta coragem em outros. A partir dali, já não é mais possível conter o efeito dominó. Ideias ganham força. Pessoas começam a se posicionar. Príncipes tomam partido, cidades se dividem, igrejas se reorganizam. A Europa entra em um processo irreversível de transformação, o preço da ruptura. Mas nenhuma grande mudança acontece sem custo. A ruptura traz consequências profundas. Alianças são quebradas. Guerras religiosas começam a se formar no horizonte. Famílias se dividem por convicções diferentes. A fé, que deveria unir, agora também separa. Isso levanta uma pergunta incômoda. Vale a pena? Vale a pena enfrentar o poder quando o preço é tão alto? Vale a pena seguir a consciência quando o mundo ao redor se fragmenta? Essas perguntas não têm respostas simples, mas ignorá-las também não é uma opção. A Europa que já não é mais a mesma. Depois desse confronto, a Europa jamais voltaria a ser como antes. O monopólio espiritual havia sido quebrado. A ideia de que a fé poderia ser pensada, lida e vivida de forma pessoal se espalhava. Novas comunidades surgem, novas leituras se multiplicam. A religião deixa de ser apenas herança cultural e passa a ser decisão individual. E com isso, nasce algo completamente novo: a responsabilidade pessoal pela própria fé. Isso muda tudo. Nesse ponto da história, ninguém sabe exatamente onde tudo isso vai parar.
nem mesmo quem iniciou o processo. O futuro é incerto. O conflito está longe de acabar. As consequências ainda se desenrolarão por décadas. Mas uma coisa já está clara. O mundo cruzou uma linha que não pode ser apagada. A fé enfrentou o poder e sobreviveu. A ruptura aconteceu. O confronto foi inevitável. Mas os efeitos disso ainda estavam apenas começando. Na parte final, vamos entender como essa mudança redesenhou a Europa, influenciou guerras, política, educação e moldou o mundo moderno. E principalmente vamos refletir sobre o que essa história ainda diz a nós hoje. Porque toda vez que a fé enfrenta o poder, o passado deixa um aviso para o futuro. Quando a ruptura vira caminho, depois do confronto, não havia mais retorno. A história não anda para trás quando uma ideia ganha corpo. O que antes parecia um evento isolado, agora se revelava como o início de um novo caminho para a Europa. A fé já não estava mais presa a uma única interpretação oficial. As escrituras começavam a ser traduzidas. O povo, pela primeira vez, podia ler, comparar, refletir. A religião deixava de ser apenas algo recebido passivamente e passava a ser algo vivido com responsabilidade pessoal. Isso não trouxe apenas liberdade, trouxe também conflitos, divisões, guerras e dores profundas. Mas trouxe algo irreversível: consciência. A fé que saiu das mãos do poder durante séculos, fé e poder caminharam de mãos dadas. Um legitimava o outro. Questionar essa união era visto como ameaça à ordem do mundo. Mas a ruptura mostrou algo essencial. Quando a fé se torna instrumento de controle, ela perde sua essência. Ao enfrentar o poder, a fé não se tornou perfeita, não se tornou imune a erros, mas deixou de ser refém de uma única voz. A partir dali, ninguém mais poderia dizer que a verdade espiritual pertencia exclusivamente a uma instituição. Ela agora precisava ser buscada, estudada, confrontada, vivida. E isso mudou a maneira como o ser humano se relaciona com Deus e também com a autoridade. Uma Europa redesenhada. Os efeitos dessa mudança não ficaram restritos às igrejas. Eles atravessaram a política, a educação, a cultura e a forma de pensar o mundo. Universidades se fortaleceram. A alfabetização se expandiu. A leitura deixou de ser privilégio. A ideia de consciência individual ganhou espaço. Aos poucos, o pensamento crítico passou a ser valorizado. A noção de que ninguém deveria obedecer cegamente começou a se enraizar. O mundo moderno, como o conhecemos, começa a tomar forma ali. Não foi um processo rápido, nem pacífico, nem simples, mas foi decisivo. O preço que foi pago é importante lembrar. Essa história não é romântica. Ela é marcada por dor. Conflitos religiosos devastaram regiões inteiras. Pessoas morreram defendendo convicções opostas. A fé, em muitos momentos, foi usada novamente como arma. A liberdade conquistada teve um custo alto. E isso nos lembra de algo fundamental. Toda grande transformação carrega responsabilidade. Quando a fé deixa de ser imposta, ela precisa ser vivida com maturidade. Caso contrário, o caos substitui o controle. A história não nos oferece heróis perfeitos, ela nos oferece alertas, o legado que chega até nós. Talvez você esteja se perguntando, o que tudo isso tem a ver comigo hoje? A resposta é simples e profunda. Sempre que alguém decide pensar por si mesmo, sempre que a consciência se recusa a se curvar ao medo, sempre que a fé é vivida com verdade e não por obrigação, essa história se repete. Ela não pertence ao século XVI. Ela pertence a todo o tempo em que o poder tenta ocupar o lugar da consciência. A pergunta que a história nos deixa. Essa não é apenas uma história sobre passado, é uma pergunta lançada ao presente. Você vive sua fé por convicção ou por medo?
Você acredita porque entendeu ou porque sempre foi assim? Você obedece porque confia ou porque teme questionar? Essas perguntas não são fáceis, mas são necessárias. Porque quando a fé enfrenta o poder, ela revela não apenas estruturas externas, mas também aquilo que carregamos dentro de nós. O que começou com palavras pregadas em uma porta, terminou com ideias gravadas na história. Livros podem ser queimados, pessoas podem ser silenciadas, mas uma ideia que encontra solo fértil não pode ser apagada. A Europa mudou, o mundo mudou, e a forma como entendemos fé, poder e liberdade nunca mais foi a mesma. Tudo porque um dia alguém decidiu que a consciência não podia ser negociada. Encerramento emocional, mas identidade do canal. Talvez você não esteja caminhando por igrejas antigas, talvez não esteja diante de imperadores ou tribunais, mas, em algum nível, todos nós enfrentamos escolhas semelhantes, entre obedecer e compreender, entre repetir e refletir, entre medo e convicção. E é por isso que essa história continua viva, porque dentro de cada um de nós sempre existe alguém em jornada, em busca de sentido, verdade e liberdade.